O 17º setor da economia criativa é o turismo. O turismo que, para algumas nações do mundo, é a parte mais importante da economia. É verdade que hoje em dia, e principalmente no livro Cidades Paulistas Inspiradoras, que eu estou lançando agora em abril de 2017, percebe-se que nas nossas cidades paulistas, os seus PIBs, de 70% a 75% dependem de serviços. E isto inclui, evidentemente, a visitabilidade, o atendimento aos turistas que chegam às cidades. Nós temos exemplos incríveis de cidades que foram melhorando e aumentando drasticamente o turismo nelas. Um exemplo recente, mas que foi muito bem feito, é da cidade de Bordeaux. Bordeaux fez o Museu do Vinho. Bordeaux é famosa pelo seu vinho tinto. Bordeaux ficava a uma certa distância de Paris. Para isso, eles fizeram uma linha de alta velocidade, trem de alta velocidade extraordinário, porque quase todo mundo que vai à França vai a Paris, mas nem sempre quer ir até outros lugares. Mas hoje, na França especificamente, para várias cidades você consegue chegar com o trem de alta velocidade em pouquíssimo tempo, podendo inclusive fazer uma viagem de um dia, de ir lá, visitar e voltar. Não é o caso de Bordeaux, que as pessoas querem inclusive ter vivência, então querem passar 1, 2, 3 dias no meio dos vinhedos. Inclusive a França está invadida pelos asiáticos, especialmente pelos chineses, os chineses obviamente com mais recursos, que são os grandes compradores de safras antecipadamente. Então hoje se tornou um grande negócio, um negócio de vinho, e o Bordeaux soube como ninguém explorar isso. O exemplo melhor do Brasil talvez tenha ocorrido no final de 2017, quando a gente verificou a quantidade de pessoas que foram às metrópoles que programaram grandes festas de Réveillon. Talvez o mais emblemático seja o Rio de Janeiro. Talvez nem caibam 2, 3 milhões de pessoas na praia, mas o fato é que era uma multidão extraordinária e boa parte dessas pessoas não era do Rio de Janeiro, que novamente encheram restaurantes, hotéis, lojas e estimularam o comércio. O turismo também tem que ser um turismo inteligente, porque as pessoas muitas vezes querem ir a um museu, querem conhecer os locais. Uma das séries mais interessantes da TV, sobre a qual falei no 16º setor, foi a Game of Thrones, que realizou suas filmagens em lugares exóticos, como Islândia, como Croácia, como locais da Espanha. Hoje esses locais se tornaram visitação obrigatória, inclusive os próprios taxistas que levam as pessoas, nem são guias turísticos, aos locais, têm a capacidade de fazer uma narrativa que faz com que aquele turista lembre alguma coisa da série que ele ficou empolgado e ele vê, pelo menos, a natureza onde aquilo aconteceu. O turismo no estado de São Paulo é uma coisa extraordinária. Eu vou dar só apenas 3 exemplos. O primeiro exemplo é o de Aparecida, que em 2017 quebrou todos os recordes e recebeu 13 milhões de peregrinos. Inclusive na data maior da Nossa Senhora, foram 250 mil pessoas na cidade, quando ela tem apenas 40 mil habitantes, não tem hotel, não tem pousada. Realmente as pousadas se transformaram as casas se transformaram em pensões. Uma outra cidade que está se destacando cada vez mais pela recepção de turistas, que não estão na praia, que estão exatamente no lugar ao contrário, é Olímpia. Olímpia, que recebe 6 a 7 mil pessoas por dia, uma cidade também pequenininha em relação às outras 40, 50 mil habitantes. Então o turismo realmente é muito importante e evidentemente o turismo do sol, que todo fim de semana o estado de São Paulo, as pessoas de São José do Rio Preto, as pessoas de Araçatuba fazem 400, 500, 600 quilômetros viajando de carro para passarem alguns dias em Caraguatatuba, em Ubatuba e assim por diante. O turismo realmente é uma grande opção de emprego, é uma coisa que nós devemos estimular. E o Brasil é um país fantástico, um país sem tufões, um país sem grandes nevascas, um país com bastante sol e com muitas atrações. Estou me referindo por enquanto a São Paulo. Mas em breve, quando sair o livro sobre as encantadoras cidades brasileiras, a gente vai falar de
Bonito, de Caldas Novas, de Foz do Iguaçu, de Manaus, de locais incríveis em que a natureza brasileira realmente é fantástica e as pessoas só precisam estruturar melhor a forma de se chegar a esses lugares.